Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Além dos Números. Hoje eu estou com uma pessoa muito especial, porque além de amiga, eu sempre brinco com ela que ela é sangue azul. Vocês vão ver como ela é linda, né? Amiga amiga não, esposa da pessoa que tem o maior coração que eu já conheci na vida, Ricardo Scatolin. Então, se um dia você passou pela vida dele, com certeza, de alguma forma, ele te ajudou, te impactou. Ela é design de interiores, empresária, premiada no Campinas Decor e sócia de uma empresa de automação residencial. Seja muito bem-vinda, Alessandra. Obrigada, Rodrigo. Ó, queria começar um pouquinho falando dos filhos. Acho que você é mãe de três, né? E Esqueceu de três... apresentar essa parte. Exatamente, eu falei, vou começar por essa. Assim. De três lindos, né? Uma menina e dois meninos. Fala um pouquinho disso. Bom, eu sou casada com o Ricardo, né? Assim como você falou. Nós temos 3 filhos, adolescentes, 3 adolescentes. Mateus, de 18, já no primeiro ano de faculdade. Mariana, com 15. E Francisco, com 14. Como é conciliar tudo isso, Lê? Trabalho e... E E a mãe? gente tem que ter as prioridades, né? O que está em primeiro lugar, assim, claro que o ser empresária, o trabalho é uma parte super importante da nossa, um pilar importante da nossa vida, mas a gente tem que conciliar espiritualidade e saúde, você sabe, tudo isso junto, né? Mas com certeza a família é o mais importante, né? Eles, eles são a base, né, para mim. Então, para mim o mais importante é a família, e depois o trabalho. Mas como a gente ama fazer o que faz, né? Eu amo fazer o que eu faço. Então, eu me dedico muito no trabalho. Então, tem que me policiar muito para rodar os pratinhos e não ficar muito só em cima de trabalho, que de fato é o que eu gosto muito de fazer também. Esses dias a gente estava conversando quando a gente foi visitar a sua mostra. Aí você falou da viagem que você fez com a Mari. Você sempre faz viagem com eles separadamente? Como que é? Porque vocês viajam bastante, né? Então, a gente gosta muito de viajar, né? A gente é uma família bem aventureira, assim. A gente já fez viagem de bicicleta com eles. Quando eu namorava o Ricardo, a gente fez Caminho de Santiago na Espanha, de bicicleta. E aí, quando eles cresceram, assim, cresceram não, Matheus acho que tinha uns 9 anos. A gente fez Caminho da Fé de bicicleta também. Mas a gente é uma família bem aventureira. A gente vai para resort, viaja de bicicleta, vai para retiro da igreja. Eles são acostumados com muita coisa diferente, assim, nada de muito parecido, né? E a Mari fez 15 anos em outubro do ano passado e o sonho dela era conhecer Paris, né? Então, aí foi eu e a Mariana, o Ricardo estava na Bélgica, que ele estava a trabalho, então a gente se encontrou também. Depois a gente foi para Inglaterra, mas foi uma viagem que ficou mais eu e ela, assim. Que a gente que tem bastante filho, né, assim, bastante, Exatamente. para ir toda a família, precisa organizar muita coisa, tem escola, então a gente costuma fazer o ano retrasado, o Matheus foi com o Ricardo. Então foram os meninos, eles foram para Bélgica, Inglaterra, França, e aí o ano passado foi eu, e agora o Francisco, porque tem não é uma regra, mas uma na nossa família que quando faz 15 anos escolhe a viagem, e aí vai, como o Ricardo é homem, né, então vai ele com os meninos e eu com a Mari. Mas o Francisco vai fazer agora 15 anos, não sei ainda para onde vai ser. Ele ainda não decidiu. Ele fala Espanha, mas ele tá pensando ainda, dá O tempo. Ricardo também ama viajar, né? Muito. Ele tem rodinhas no pé, né? A gente gosta de viajar, né, acho que é o dinheiro mais bem investido, assim, né, é educação porque viagem é conhecimento, né, quando você viaja, você abre a sua visão do mundo, né, você conhece a cultura do lugar, é muito gostoso, né. Eu acho que sempre traz novas ideias também, né? A gente Muito, vive, às vezes, numa bolha chamada Brasil, mas quando você sim, sai, você vem com com ideias gigantes certeza. para o que você faz, né? E na minha área ainda, né, pra mim, área de arquitetura, interiores, quando a gente viaja, pra gente abre uma janela enorme de trabalho, assim, é como se a gente fizesse uma pós-graduação, porque você vê, o nosso olhar não descansa, né. Então, como eu te falei agora há pouco, então onde a gente vai, você tá olhando o material que foi usado, naquele século que foi usado, principalmente a Europa, né, pra mim, assim, é o mais Marrocos também, que eu já tive na África. Então, alguns lugares que você vai olhando e fala: "Nossa, eles fizeram isso". Aí, pela técnica, você já vê se é manual, se não é como é feito. Então falam que viajar com designer, assim, é você ficar a gente põe a mão nas coisas, a gente quer Fazendo entender, stop, né? Porque a vocês gente querem ver tudo. mas a Mari foi muito legal, né, porque eu achei que por 15 anos, né,
Eu falei: "Ah, ela não vai querer ficar entrando em museu", mas ela adorava tudo, né. E ela voltou falando que vai fazer arquitetura na Itália. Que Ela quer fazer na legal. Itália, é. Mas ela já tinha falado alguma coisa sobre Ah, ela seguir um sempre pouquinho? gostou, é. Sim. Ela acha minha vida o máximo, mas eu falo: "Filha, tem que olhar todas as coisas, não é só", porque a nossa profissão tem muita coisa boa, né, a gente é rodeado por coisas muito bonitas, né, toda festa é muito bonita, tudo é muito glamouroso, assim, no sentido, mas a nossa vida não é isso. Não. A nossa vida é pedreiro, é cliente, é projeto, é desenho técnico, mas tem esse pequeno pedaço que as pessoas acham que é isso, né. Aí Exatamente, porque como tudo pronto, né, é, olha sim, isso, é isso que você mas faz. e eu falo pra ela justamente isso, eu falo: "Lembra das conversas com o pedreiro, né", porque às vezes tô gravando áudio, ela fala que: "Mãe, eu tô começando a conversar com você, você grava um áudio?" Eu falo: "É que tem coisa que é muito importante, né". E a nossa vida é isso, eu levo eles à tarde, eu levo pra cima e pra baixo, né, pra escola de novo à tarde, então e eles estão comigo a tarde toda, né, de manhã eu foco mais no escritório, e à tarde eu sou deles e de clientes, Quase a assim, né. motorista. É, eu fico trabalhando e daí levo em algum lugar, eu já paro numa padaria, já trabalho dali, faço reunião remota. É assim, de manhã eu fico focada no escritório, que é onde eu faço reunião com o time, onde a gente faz as coisas mais, funcionais, assim, né, operacionais, eu falo. E à tarde é uma coisa mais de resolvendo as coisas. Lê, para começar, né, saindo da família um pouquinho, essa paixão sua por design de interiores, ela surgiu na sua vida e quando surgiu, o que te motivou a ir para essa carreira? Hoje eu consigo olhar muita coisa que antes eu comecei a fazer o curso quando o Matheus nasceu. Então mas antes disso, tem uma história que Matheus, então você tem mais de 16 eu anos tenho de 18 experiência, anos, 18 anos de experiência. porque eu comecei a estudar no meu primeiro semestre do curso, o Ricardo foi no restaurante, que ele almoçava sempre, e ele era amigo do dono, ele falou: "Pelo amor de Deus, tem que reformar isso aqui, contrata minha esposa", porque eu já fazia coisas, sem ter estudado, eu sempre tive um olhar diferente, né. Estava meio Eh estagiando já. Não, eu já fazia, já tinha reformado a minha casa sozinha, eu não sabia fazer o desenho, mas eu falava para o pedreiro: "Ai, aqui eu quero", que nem agora tá na moda orgânico, né, 18 anos atrás eu fiz uma obra na minha casa, e o meu jardim ele era maravilhoso, todo com linhas orgânicas, assim, que as pessoas sempre faziam aquele canteiro no corredor, né, eu já fiz um paisagismo super bonito, com desenho e tal. Mas assim, era eu e o pedreiro: "Ah, faz assim", eu desenhava no chão e ele ia fazendo, uma coisa bem obrinhas, né, não grandes obras. E esses dias eu estava pensando, como que eu me dirigi ao curso? Que eu falei: "Nossa", todo mundo pergunta, né, como que eu era? Na minha infância já mostrava muita coisa, né. Eu lembro que a gente brincava na rua, e na rua a gente fazia com giz, né, e eu lembro que eu fazia planta baixa na rua. Então, tipo, a gente dormia na cama, eu desenhava a cama em planta baixa. Então a gente dormia na cama, daí tinha sabe planta baixa, quando a gente olha o projeto, de Sei. cima, né, assim. Então eu já fazia de giz, assim, aqui é a cozinha, aqui é o banheiro, eu fazia toda na rua grande, né, uma casa. E eu lembro que a gente brincava na rua assim, toda festa de Natal, minha mãe sempre falava: "Ai, faz a decoração", daí eu inventava uns arranjos pegava laranja, jogava num vidro grande de água com um arranjo de flor, então eu sempre gostei de coisa bonita, assim, né. E aí quando o Matheus nasceu, aí que eu comecei a estudar, e aí no primeiro semestre eu fui fazer o restaurante desse amigo do Ricardo que me contratou, que assim, eu falei pra ele, falei: "Olha, eu tô estudando, mas eu consigo te ajudar", não foi uma contratação, porque eu ainda não era formada, nada, mas eu entrei no restaurante, eu já vi tudo que eu ia fazer. Sem estar formada. É, eu não sabia como eu ia fazer, não sabia como chamava as coisas, mas eu sabia que, o pé direito era muito alto, então eu ia rebaixar para ficar numa altura confortável. Não sabia que era, rebaixo de gesso tabicado, não sabia nome, mas eu sabia que o gesseiro ia rebaixar, entendeu? Ia conseguir se comunicar com ele: É, "Ó, tem que sim. baixar um pouquinho". É, eu quero que rebaixe, daí eu falava tanto, aqui, aqui, e aí eu fui fazendo. E também eu já sabia desenhar, no papel manteiga, na época com, escalímetro, manual, né. E aí eu fiz uma planta de layout e apresentei pra ele, falei: "Olha, as mesas vão ficar aqui e tal", mas ele super confiou em mim. Também acho que eu não cobrei quase nada, assim, Então porque você fez um eu fiz projeto. o projeto do restaurante, e aí você não sabe. Esse dono do restaurante, que é uma graça, hoje faz muito tempo que eu não vejo ele, mas ele ficou meu amigo, porque ele é muito legal, e a gente ficou muito próxima, porque eu toquei a obra também.
Então ali para mim foi um curso, assim, né, porque ali era prática, né. E aí a gente fez o projeto dele e quando a gente começou a executar a obra, tudo, eu fui estrategicamente, eu fiz administração de empresas também, então, marketing, então eu sempre gostei. Então eu fiz o posicionamento todo do restaurante, eh, eu trouxe uma estratégia para o restaurante, não fiz só um desenho. Eu pensei como que funcionava lá. Lá era tipo bar, tipo padaria, tipo restaurante. Ele abria umas 9 horas da manhã, umas 7 da manhã e fechava às 4 da tarde. Eu falei: "Olha, vem bastante gente tomar café da manhã? Vem bastante. Tem bastante gente que era meio bar, era como eu falei, tem gente que bebe essas bebidas? Tem. Aí vi que tinha cigarro. E ele super fitness, assim. Aí eu falei: "Olha, primeira coisa, vamos tirar cigarro, vamos tirar bebida. Você continua com esse perfil de cliente que você tem do café. Então você vai ter a chapa, você vai ter essas coisas aqui, mas a gente vai fazer um negócio focado para café da manhã, que é valor agregado bom, e você vai ter um público diferenciado também. Você vai tirar quem não tem nada a ver, quem não te dá nada, né, assim, de retorno financeiro. Aí ele pegou e falou: "Tá". Daí eu falei: "Vai parar de vender cigarro, que não tem nada a ver com você". E ele, um dia que ele me encontrou depois, anos depois que ele fez, ele falou: "A melhor coisa que eu fiz foi ter tirado o cigarro do restaurante". Porque daí ficou uma cara de restaurante, né, mesmo. E aí o faturamento dele no primeiro mês que ele abriu aumentou em 180%, Uau! porque realmente foi uma coisa estratégica. Então eu coloquei a sobremesa perto do caixa, o que era tudo que tem gente ainda que abre coisas sem pensar, né, no visual, na estratégia, né. Tem muita gente Então, mas que isso foi um diferencial seu, não são todos os profissionais que conseguem pensar eu acho que eu nisso ou já isso é uma obrigação? Hoje você acha que não tem como mais ser diferencial, as pessoas de fato têm que estar envolvidas nisso? eu acho que todo profissional traz sua história, né. Então é Uhum, importante a gente ver quem a gente contrata, porque às vezes sua história não me interessa, às vezes sua história é muito interessante, entendeu? entendi. Então eu já tive loja no Cambuí há anos atrás, eh eu já sou de negócio, assim, né, então eu já pensei na posicionamento das coisas, eu estudei administração também que ajuda muito, então eu acho que eu acredito que a pessoa traz o olhar dela e o conhecimento dela, as viagens, tudo isso que a gente faz, tudo de alguma forma ela é representada de alguma coisa que você já viu, sabe, que você coloca uma referência, os erros e acertos da nossa vida vem tudo para os projetos, né. Então seu primeiro projeto foi bem legal. Foi um sucesso, Sua graças primeira a Deus. experiência Foi foi muito legal. E até geralmente a maioria hoje são e até traumáticas, né. hoje é bonitinho, assim, sabe, claro que era simples, né, Há não 18 tinha anos atrás. mas ficou muito bonitinho, o restaurante ele tá aberto até hoje. E esse dono do restaurante, ele me indicou para um outro dono de restaurante. E aí, no começo da minha profissão, eu fiz muitos restaurantes, porque um indicava para o outro, para o outro, para o outro, e agora na Campinas Decor eu fiz restaurante também. Depois de quase 20 anos eu fiz o Lindo, restaurante. espetacular. E a gente foi E você premiado. ganhou, né? Sim, Muito legal. muito legal, fiquei muito feliz. Olê, nesses 18 anos, o que que você acha que é uma filosofia do seu trabalho, algo que você tem como é isso, sem isso eu não consigo trabalhar, que reflete em todos os trabalhos que você faz hoje? A pessoa, em primeiro lugar. Então, se eu vou criar um banheiro, eu penso na pessoa entrando no banheiro, se ela vai ter uma boa circulação naquele banheiro, se vai estar confortável à altura da bancada, como que vai manusear a torneira, se tá tudo. Eu penso na pessoa. Eu acho que. E, na verdade, o que mais me importa é sempre a pessoa. Eu amo Então, você é a quase uma pessoa. psicóloga numa primeira conversa. Total. Porque as pessoas se conhecem pouco, né? Então, as Exatamente. pessoas entram no meu escritório, às vezes a pessoa. Normalmente o meu público é muito parecido comigo, eu acho Que que bom. pelo Instagram também, né, a gente se coloca ali, então as pessoas vêm mais prontas, assim, ela já gostou, já te topou, né. Ela já comprou tua ideia ali, ela já viu se você ou tem a ver ou não. E tem pessoas que são, pessoas, cada um tem um estilo, né, então a pessoa quando ela vê normalmente quem é meu público são mães, pessoas bem famílias, pessoas com poder aquisitivo alto, mas pessoas mais low profile, sabe, não é aquela pessoa que curte a família, curte viajar, então esse é meu público, assim, eu sei certinho quem é. Que é bem parecido comigo, assim, né, que é bem mãe de adolescente também às vezes, né. Então mas é bem esse público da família, e agora eu me perdi o que a gente estava Não, falando. tá certo. Ah, da Essa questão de pessoa. você se importa sempre com o cliente.
É, sempre. Esse negócio do psicólogo, eu lembrei. Que você falou do quando a pessoa chega no nosso escritório, às vezes ela não sabe, você vai falar: você é estilo clássica, contemporânea ou você gosta de ela não entende essa nomenclatura, É por isso que eu tô falando, né. deve ser bem Então diferencial o você seu olha para atendimento. ela, você já consegue ler a pessoa. Pelo relógio que ela tá, pelo corte do cabelo, como ela é. Ela é uma pessoa vaidosa, ela não é. Ela é uma pessoa, eh do conforto, se a pessoa vem com um sapato mais baixo ou uma bolsa muito cara, ela já a gente Você já presta consegue atenção em tudo ver. A isso? gente presta aten eu a gente é do de eu a nossa área, eu não sei se todo mundo, mas eu sou do detalhe, a gente é do detalhe, né. Então falar que a gente presta atenção em tudo. Eu presto, vou falar por mim, né. Então Eu presto atenção que como a pessoa é o que mais me interessa, eu sempre começo pela pessoa. Então, geralmente, quando você apresenta algo, depois de várias conversas, você mandasse ali no final da reunião um insight ali, mais ou menos assim que você gostaria, geralmente você acerta. Normalmente acerto. E eu tenho um feedback muito interessante do escritório de clientes que já me retornaram isso. E a palavra que eu ouvi é a escuta. Então eu acho que um bom profissional na nossa área é a pessoa que tem uma boa escuta. E a escuta é quando ela é verbalizada ou não. É você olhar a pessoa e entender, porque às vezes ela fala: eu lembro uma vez que a gente foi comprar o primeiro apartamento, eu com o Ricardo, né. E a gente estava começando a vida, tal, em São Paulo, e eu lembro que a gente devia estar na moda uma cor de apartamento, que onde a gente ia era daquela cor. E o Ricardo odiava aquela cor, era tipo um pêssego, assim, um rosa meio amarelado. Aí o Realmente. Ricardo entrava, ele: "Nossa, esse apartamento eu não quero", mas eu nem olhava a cor, entendeu? Porque meu olhar já era mais apurado. Então, ele olhava a cor, ele não queria comprar o imóvel porque era daquela cor. Mas você rodar uma tinta, pintar o negócio já muda. Mudou tudo. Então eu olhava o quê? Outras coisas, mas ele já queria sair. Então, muitas vezes a pessoa fala: eu não gosto de tal coisa", mas não é aquilo que ela quer dizer, entendeu? Então a gente tem que olhar sempre eu acho que e eu tenho os meus clientes falam que: "Ale, eu fiquei" teve um cliente meu que ele contratou a gente, ele construiu uma casa com um escritório de arquitetura e ele contratou, a gente para fazer a parte de interiores. E aí, quando a gente apresentou a proposta, ele olhava, ele falava: "No" porque daí eu vou apresentando, né: "Aqui a gente criou esse quarto, porque teu filho não gosta disso, seu filho mais ou menos pensa aí nisso, nisso, e também para ele estudar aqui, né", tudo que a gente tinha conversado. E aí ele olhava, ele falou: "Nossa, eu não tenho o que falar. Tipo, você prestou atenção em tudo, eh, eu fiquei 3 meses esperando o arquiteto fazer o projeto da minha casa, eu falei que eu não gostava de pé direito duplo, me veio com pé direito duplo, parece que ou ele não estava na reunião ou ele deu para alguém e não explicou nada". Mas essa coisa de, eh, não pensar, né, assim, de fazer uma coisa, assim, eu não consigo fazer de qualquer jeito, sabe? Mas será que não tem a ver também, que nem do jeito que você está falando, até me espanta um pouco no sentido de sempre parece que o profissional ele é de uma forma e ele só vai fazer daquela forma. Você não, você vai encontrar, obviamente, aquilo que você gosta de trabalhar, mas com total conforto e atenção no que seu cliente quer. Sim, sempre. Isso é surreal. É sempre eu penso na família, como promover convivência familiar. Isso é uma característica que eu não penso mais, mas todos os meus projetos é impresso isso, tipo assim, De tão a automático que convivência. ficou. É, a convivência, sempre é uma coisa voltada pra convivência, sempre. Uma Tipo, cozinha bem acolhedora, tudo é convivência, tudo é pensando e a gente consegue melhorar muito a vida das pessoas, né, nos sim. espaços. As pessoas não muitas não entendem. Nossa, são tantos casos, assim, que eu já fiz de melhoria, que eu entro na casa e já entendo porque a pessoa não come na mesa, porque tem coisas que eu fiz um projeto de uma família muito linda, em Valinhos. E eu lembro que eu entrei lá, ela estava conversando comigo, a filha pegou um prato de comida, subiu a escada. Aí a outra menina veio, tal, a outra subiu a escada. E conversando como eu ia fazer o projeto da casa, né, eu estava dentro da cozinha com ela, a menina esquentou no micro-ondas, subiu. Aí eu falei: "Como que é a rotina de almoço, né?" Aí ela pegou e falou assim: "Ah, então as meninas comem assim". Aí eu vi que não comiam na mesa, não comiam juntos, né. Aí ela foi falando, eu fui ouvindo, tal, e eu vi que a ilha da cozinha dela era uma ilha que tinha a bancada e tinha o pé, a lateral, e entulhado banquetas. Então a família em 5 tinha 5 banquetas entulhadas. Só que para você usar, você tinha que deslocar, não ia caber direito, ou seja, ninguém usa aquilo, porque estava ruim, né, estava apertada aquela ilha ali. Aí a mesa, eu olhei na mesa, a mesa era uma mesa de madeira rústica também,
e a serralheria dela estava muito alta, então ela saiu do padrão, que é 75, que é essa mesa que a gente está hoje. Então a mesa devia estar com uns 85, é muito alta para a pessoa comer. Então a criança ia comer, aí nada convida. Onde convida? O quarto. Ela pega a comida e leva lá para o quarto, entendeu? E a gente fez uma adaptação que ficou muito legal e que hoje todo mundo come junto. Uau! Então isso é muito importante. E a família não percebe, às vezes, sabe, que tá ruim. A família sabe que tá ruim, É que nem tem como, acho que mas assim, ela não entende o porquê tá ruim, exatamente. entendeu? Ela não entende o porquê tá ruim. Então ela vai vivendo daquele jeito e Mas para você ver como faz diferença o profissional prestar atenção em como a sim, família funciona, né. é. Não, a pergunta primeira é entender a família. Não adianta. Ah, é uma família de 2 filhos adolescentes. Tudo bem, e aí? Onde eles almoçam, onde eles jantam, quem dorme aonde, recebe gente para dormir em casa, não recebe? Porque eu tenho que pensar no se é bicama, se não é bicama, tem que pensar em tudo, né. Então a gente tem as perguntas já, assim, pra gente entender bem a família mesmo, né, senão a gente pode fazer um projeto lindo que não seja nem um pouco, eh não seja um projeto bom para a Usual, né. família, usual, exato. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou, que você lembra? Uau, uma obra, alguma coisa que para você foi mega desafiador de fazer? Deve ter Ah, muitos, eu com acho que certeza. BO de obra, né. BO de obra eu acho que é empresa que fecha. Você indica uma empresa que você é acostumado a trabalhar, que já fez uma casa de um ficou maravilhosa com a empresa, o dono era aí depois o negócio vai indo mal da empresa, você não sabe, você indica uma vez aconteceu comigo isso daí. A gente indicou uma esquadria, uma empresa de esquadria, né, que são janelas, e tal. E o cliente comprou tudo dele, ele não entregava, e os clientes fazem tudo confiando na gente, né. Porque é onde a gente indica, realmente, onde a gente já é acostumado a trabalhar, mas a gente não tem esse poder de saber É o futuro, o né. futuro, exato. Então, isso foi uma coisa bem Não entregou. não, entregou, graças a Deus Ai, entregou. que bom, então não foi tão ruim. Entregou, ai, mas foi Só muito deu ruim. dor de cabeça. Nossa, foi. Então, o fornecedor hoje a gente trabalha com uma rede de fornecedores que dificilmente acontece alguma coisa, porque o que acontece? O cliente precisa pensar nisso, quando ele contrata um profissional, nós profissionais, enquanto a gente leva esse cliente para ver os móveis na loja X, um cliente de porta, ele vai entrar, ele vai comprar um sofá. Vai comprar 3 sofás na vida, vamos supor. A gente leva cliente na loja, uns 10 20 por ano, vamos supor, para comprar móveis. Então, eles tratam a gente muito diferente. Por quê? Porque eles sabem que a entrega tem que ser no prazo, que a gente escolhe a densidade da espuma do sofá, a gente escolhe o tecido do sofá, a gente escolhe os pés do sofá, que é um outro acabamento. A gente pensa em tudo para o cliente, entendeu? Então, o pedido já é um pedido diferenciado, a gente acompanha a entrega, a gente recebe os móveis junto com o cliente. Então, assim, eles não querem se queimar com a gente por nada. Então a tratativa é diferente de um cliente que eu vejo muita gente falar: "Ah, ele ficou de entregar, mas não entregou ainda". Com a gente não acontece isso. Por quê? Porque eles tratam a gente assim, entendeu? Porque a gente leva muito trabalho para eles. E na verdade acaba comprando toda a casa também, né, Exato, que ele então não eles quer ficar procurando acabam um monte de loja. exato, então eles acabam atendendo a gente muito melhor do que atenderia você sozinho chegando numa loja, que ele já não sabe se você está realmente construindo ou não. É Às vezes você só diferente. passa para ver o preço. Sim, Não, é realmente é diferente. diferente. Então isso daí é uma coisa também que eu acho que é uma coisa que traz um valor, assim, para quem está construindo ou reformando que vale ouro, assim. Eu sempre tive curiosidade de saber, assim, tem projeto que é xodó, que você nunca esquece? Você fala: "Não, esse aqui é meu xodózinho", ou não, cada projeto é um projeto? E eu gosto de todos os projetos, não tem muito não te eu acho que o xodó é quando o cliente faz do jeito que era. Entendi. Porque às vezes Do você jeito que você projeta imaginou o às vezes você projeto. projeta, e aí o cliente compra a ideia, ele adora, e aí ele não tem vamos supor, ele vai até um ponto com você, e aí vamos supor, hoje em dia acontece bem menos, porque hoje em dia os clientes vão até o final. Porque hoje os clientes também são mais diferenciados, mas no começo eles não tinham muito dinheiro, era outro público. E aí eu lembro que eles construíam a casa, mas os móveis eles não conseguiam comprar. E aí quando eu ia depois de 1 ano, 2 anos na casa né, porque eles já mudou alguma demanda, nasceu um bebê, alguma coisa assim, vai ter que fazer o quarto do bebê, eu entrava na casa
e olhava e falava: "Nossa, que pena", sabe. Você falava: Porque a "Não foi pessoa isso que eu comprou desenhei". comprou por conta coisa, porque daí você vai na loja, o vendedor tem ele quer vender o que ele quer, entendeu. E aí o que você que tá lá no Que tá no projeto estoque, né. exato. Isso é verdade, tem que Você estar no falou tudo, é o estoque. que tá no estoque, é. Então, essa cor tá na moda, daí o cliente às vezes é levado, entendeu. É verdade, ali fez há 2 anos, mas ele tá falando que tá na moda agora, então muda. Daí muda todo o contexto, porque eu Porque é cos tudo muito bem pensado, é como se sincronizado. fosse É uma igual é orquestra, igual né. uma orquestra, é igual uma comida, um prato, que você tira a pimenta, você já mudou o Acabou. sabor do prato, entendeu. Ah, você tira sei lá, era um tipo de arroz, você coloca o outro no risoto, já não é mais um risoto, entendeu. Então, essas alterações pequenas, que vai descaracterizando o projeto, que isso daí a gente fica triste, assim, quando vê, sabe. É porque, na verdade, eu acho que tem do jeito que você fala, tem muita amor, muita paixão ali naquilo que você Muito. está E a gente pensa desenvolvendo. no detalhe. Se eu fosse um escritório de, um monte de pá, 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 vai e faz, eu não ia nem ligar. Mas como eu pensei, nossa, eu lembro que falou que a filha usa lente, daí eu penso no negócio para colocar, aí a pessoa muda a marcenaria que não vai ter aquilo, sabe assim? Aí você já Fala: fala: "Mas "Nossa, cadê o projeto?". então vai mudando, vai". Daí compra as lâmpadas errado, você coloca as lâmpadas na temperatura certa, chega na casa, acende um açougue, você fala: "Nossa". É açougue, realmente, O isso. mesmo preço da lâmpada errada é a lâmpada certa, Não né. mudaria Não, financeiramente. é mesmo valor. E a pessoa o feio custa também, né. As pessoas acham que o feio é de graça, não é. A gente paga as pessoas pagam pelo feio. E sem orientação é uma Uma frase ótima essa, o feio qual que é? custa. O feio Isso é custa. E verdade, às vezes né. custa caríssimo, É viu. verdade. Tem coisa que você fala: "Meu Deus", você olha e fala: "Que horrível esse sofá". Eu fui na casa esses dias de uma cliente e ela perguntou, ela falou: "Ah, que você acha desse móvel, né?". Aí eu falei: "Olha, eu acho que não tem nada a ver". "Ah, mas por quê?". Eu falei: "Porque o design é feio". Porque eu não sou da moda, "Ai, tem que fazer o que todo mundo tá falando". Não, tem as coisas mais bonitas são atemporais, são coisas que não saem de moda. Mas e ela falou: "Mas o que você acha?". "É uma cadeira de um design muito feio", entendeu. Aí eu falei: "Ela é Porque às feia". vezes não é porque tem uma grife, tem um nome por trás, que Não, aquilo é bonito e usual, né. não, exato, não. É o Tem uma poltrona super famosa no mercado que um monte de gente usa, eu acho horrorosa, eu acho muito feio. E às vezes eu vejo naqueles projetos bonitos, sabe, assim, aquela poltrona horrorosa, eu falo: "Gente, o design é feio". E o belo não é relativo. O belo não é relativo, o belo é belo, não é as pessoas querem relativar o que é bonito, o que é feio, sabe. "Ai, mas depende o olhar". Não. Não, não é. Às vezes também, será que não tem uma questão, de dar sustância para o meu projeto, vou pôr uma peça de um cara renomado, para dizer que eu pensei, às vezes não é uma saída do próprio profissional também? Talvez. É, né? Pode ser. Pode ser que daí tem gente que tem muito ego na nossa área, né. Eu acho que muita gente. Então as pessoas querem, tipo, no projeto eu usei a cadeira, sei lá, uma poltrona do Jarder Almeida, que é um baita design, né, baita designer. E aí a pessoa quer colocar e quer usar e quer pôr no projeto, mas e aí o cliente, né? Ele 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 é um cliente que aprecia peças assinadas? Ele usaria que nem eu tenho uma cliente minha que ela aprecia móveis assinados, porque realmente móveis assinados são diferenciados. É um móvel que você não descarta, é um móvel que vai para tua filha, vai ficar na família depois. Você vai pagar mais caro? Vai, mas a qualidade é outro nível de móvel, entendeu? Não é um e é como vira uma herança É tipo aquilo, um né. quadro. Pode ser uma poltrona, pode ser um criado mudo, que hoje em dia falam que não pode falar, mas pode. Pode ser qualquer móvel, qualquer coisinha. Se é uma coisa assinada e é uma material, obra-prima boa, material bom, eh, ele vai ficar, você não vai descartar. A Indestrutível. gente descarta o que é vagabundinho, coisa ruim, mas o que é bom a gente não descarta. Pode ver nossas mães, quando tinha coisa boa, elas não falam: "Você não quer filha? Vê se alguém", elas não querem. Agora quando a coisa móvelzinho de MDF, Não aguenta, não deu uma aguenta. Claro que balançadinha, uma ele abre marcenaria, inteiro. mas assim, um móvelzinho, uma coisinha, não. Igual essas lojas mais populares, né. É. Você montou uma vez, nem desmonta, porque É. você desmontou, quebrou. Então, isso daí é uma coisa que você descarta, mas um móvel bem feito, né, ele vai ficar, vai ficar. Lê, como você consegue alinhar?
estética, funcionalidade e conforto nos seus projetos? Como eu consigo? É, Estética, funcionalidade e conforto. Primeiro, a funcionalidade. Não consigo ver uma estética tipo isso, uma poltrona de quem for. você vai dando Se a prioridades pessoa, ali. se a pessoa não é uma pessoa que vai, que nem. Eu tava falando de uma cliente minha, que ela aprecia móveis de design, porque ela gosta de coisa de qualidade. Então, eu já vejo que ela usa bolsas de qualidade, bolsas de acima de 20 mil. É uma pessoa que preza por qualidade, entendeu? Então, e ela, para amamentar, ela comprou uma poltrona assinada por um design em espanhol. E, e, e é isso. Então, você tem que saber para quem você vai. Eu lembro que uma vez eu fui na casa de uma amiga nossa, que ela tinha na sala de jantar, ela tinha uma peça assinada, um lustre, que a gente chama de pendente, né? E ela falou: isso daqui na época a arquiteta falou, paguei caríssimo, até hoje eu não entendo. Então, assim, para aquela cliente, ela não vê valor nisso. Então, cabe a nós, né, profissionais, a ver, porque o Ricardo, ele gosta mais de bicicleta do que de carro. Eu gosto mais de carro. Então, cada um na É, as bikes deles hierarquia, são bem legais, né? cada um na hierarquia tem gente que paga numa academia R$ 100 e hoje em dia tem academia boa, mais barata, mas eu lembro que na época da Fórmula, da Bodytech, Pode essas ter. academias, assim, ou eram aquelas muito vagabundas, ou eram as tops, assim, né? E tem gente que vai, mas tem gente que fala, imagina, eu vou gastar R$ 500 numa academia. A pessoa nunca vai fazer. Eu falo que todo mundo tem aonde gastar o seu valor. Cada Exato, um escolhe onde, né? Então, para exato. aquilo, porque Você para falou ele é muito tudo, barato, falou tudo. mas ele, vamos supor, não abre mão de comer muito bem. Tem gente que você abre a geladeira, vai ter ingredientes que você fala, meu, ela só compra coisa de qualidade. E tem gente que vai comer miojo e tá viajando para fora. Exatamente. É, Ele então, gasta muito no viagem, que para ele é extremamente é. importante. Então, a Você fala, primeira como coisa é mal. descobrir onde está o valor para a Entendi. pessoa. Mas eu sempre vejo primeiro a função, aí depois o conforto e depois o design. Por último, O design é importante, mas não é só pelo design, entendeu? Eu acho que primeiro a função. Não adianta eu ter a poltrona linda se ninguém vai usar. Aí depois ela pode ser linda, ela pode a pessoa não usar, ela não ser confortável, então né? você imagina no seu projeto, vamos supor, tô imaginando aqui voando. É. A gente imagina um quadro de uma casa, um projeto em 3D, quando a gente Mm-mm. olha, você já imagina eles andando, entrando no Tudo. sofá, Você não vai bater o subindo. ombro, Que tudo. legal. Você imagina a casa em movimento. Eu imagino só em movimento. Acho que é isso. Nunca Que pensei nisso. legal. Que Eu imagino a legal. funcionária andando, onde ela vai pegar o sabão, se tá com a altura e se ela for baixa. É essa Você loucura. vai nesse nível. São esses detalhes. Porque tem que ir, né? Não, nossa, isso é realmente, porque é o dia a dia, né? Você olha para o dia a dia. Como que essa E o casa vai mais funcionar legal dia a é dia? quando a gente apresenta o projeto, como você apresenta uma coisa que a pessoa vê que você estava por Isso sonha inteiro tudo. ali, a gente não tem alterações, assim. É, Uma coisinha ou outra. é, É porque, na verdade, você deixa o cliente meio que sem saída, né? Fala, nossa, mas ela pensou em tudo. E aí, às vezes, a pessoa fala: "Ai, Ale, eu vi, mas será que o sofá não caberia?" Eu já dou uma resposta na hora: "A gente tentou, mas a gente viu que aqui, como você falou disso, disso." Então ela fala: "Poxa, ela tentou o sofá em outro lugar, sabe? Ai, mas eu queria tanto, não sei o que lá, e se a gente fizesse assim? Ai, não dá a profundidade. A gente tentou", sabe assim? Então, mas os desafios maiores são coisas pequenas, né? Apartamento pequeno, mas hoje a gente faz pouquíssimo apartamento. Você faz mais casa. Mais casa. Também é perfil de escritório, né, eu não entendo por quê. Minhas amigas fazem um monte de apartamento e falam: "Gente, não tudo casa, Valinhos, Vinhedo." É que eu acho que é o que você falou, as pessoas procuram o seu É, Instagram pode e vê ser. esse movimento todo. Eu acho Você que com sua é. família, seus filhos, os clientes, com Sim, certeza você posta seus projetos ali. sim. E aí todo mundo fala, não, é isso que eu quero, é isso É. que eu pensei. Né? E é fácil de E outra procurar. coisa também que é interessante, né, o estilo. Então você vai ver, projetos que eu faço no estilo assim, o outro no estilo assado. Por quê? Porque as pessoas são de estilo diferente. Então, tem arquitetos que ele já imprime a marca. Acho que todos nós temos a marca. Mas a minha marca não está no visual. Ela está justamente aí, no conforto, É na funcional, é convivência. Alessandra. Não só funcional, mas pensando nessa convivência. Aconchego é uma palavra que define muito projeto nosso.
Entendi. Então, você vai ver estilos diferentes, que alguns escritórios, você tá andando no condomínio, você bate o olho e você fala: "Ah, esse é do fulano". Esse porque as casas são iguais. E também é ok, porque tem gente que procura e quer aquilo lá igual também, né. Então o meu não é ele não é impresso tanto só num estilo, que você vai bater o olho, mas nas características, tipo, conforto, os materiais que eu gosto de trabalhar, todo mundo que bate o olho também fala. Então, não existe projeto meu que não tenha planta, não existe projeto meu que não tenha madeira, não existe projeto meu que não tenha pedra. Então os materiais As assinaturas naturais estão ali. os materiais naturais, eles estão todos eu não consigo fazer um projeto sem pôr esses, entendeu? Claro que é um projeto clássico, vai ter uma pedra polida, um mármore e tal, marmorizado. É um projeto mais rústico, uma pedra mais texturizada, mas assim, sempre eu gosto de trazer a natureza para dentro. Aí um monte de gente fala: Aqui imitação, pode fazer imitação de pedra, não sei o que lá". Não dá, não dá. não dá para imitar nada. Aqui tá alguém que não entende, então estou me colocando como todo mundo que está assistindo aqui. Aham. Eh, o design de interiores, ele é um pouco como a moda, que tem tendência, tem coisa que está usando, Tem. tem coisa que nunca muda. Tem, total. É igual a moda. É muito igual a moda. Ele anda muito junto. E como você faz para se Tanto que as atualizar, marcas né? também, hoje, quando a gente vai. Milão, eu fui para Milão no passado. Todo ano tem em Milão a maior feira de móveis. E é a Feira Internacional de Milão, que vai, todo mundo da nossa área, todo ano tá lá em abril. O mundo inteiro Mundo tá nessa inteiro, feira. mundo inteiro. Milão fica uma delícia, você anda, tudo respira arte, então você vê o movimento da a Dolce Gabbana já tem a linha casa, então as marcas, as grandes marcas de grife, elas desenvolvem, a Dolce Gabbana tem cafeteira, tem várias coisas para você, a Ralph Lauren também tem. Então você vai vendo que eles andam muito junto, entendeu? Anda muito junto. A moda, existem as tendências, existe tudo isso. E Mas você se atualiza mais em feiras, mais em conhecimento, como é que você faz tudo isso? feira é uma coisa muito legal. A gente vai muito para visita em fábrica, né? Então a Portobello convida para visitar a fábrica. Todeschini no sul. Então as marcas sempre nos convidam para que a gente vá fazer essa imersão nas. Por isso que a gente viaja muito. Que a gente fala, ai, nossa, queria ter vida de arquiteto, porque só viaja. Na verdade, a gente tem muitos convites, né? A gente tem que escolher, porque todo dia tem convite. Todo Uma dia tem empresa convite. convidando Amanhã eu vocês. vou a convite, só que você não consegue em tudo, senão você só fica em evento, só tomando champanhe. Não, você não faz Você seus não trabalha, é? projetos. Então, assim, existe, esse mundo do mas a gente tem que selecionar para ver onde a gente vai absorver, coisa que vai valer a pena pra gente. Então as marcas também têm essa atenção com vocês de mostrar A o gente é que é o muito novo. paparicado, muito. Que É um legal. mercado que a gente é presente, que chega no escritório, porque a gente é muito bajulado, assim, porque eles querem ter acesso eles querem ter acesso, a gente precisa conhecer a marca deles para que a gente comece a Coloque eles no seu especificar eles, projeto. é. Entendi. Então a gente não pode ficar sem saber o que está no mercado, a gente tem, mas tem que ver se está alinhado com os valores da nossa empresa também, né? Se é uma marca que tem qualidade, e aí entra tudo aquilo que eu falei. O que para mim é valor, né, nos projetos. É conforto, aí tem projeto que tem móveis que cada um tem uma característica, as fábricas, né? Então a gente tem que ver o que que pra gente vale, para ver se vale a pena a gente ir, né? E como foi a sua entrada no Campinas Decor? O que que isso mudou na sua trajetória? Nossa. Campinas Decor foi uma loucura, na verdade, porque você sabe que eu tenho 3 filhos, e eu comecei a trabalhar, fazia um restaurante, fazia outro, e eu só trabalhava. Eu era louca do trabalho, ia nascendo filho, eu tive 3 filhos em 4 anos, então eu fui trabalhando. Eu lembro que um gesseiro uma vez, ele me viu, ele olhou, ele falou assim, na minha barriga, ele falou: "Mas não nasceu?" Aí eu falei: "Nasceu ano passado, eu tô grávida de novo". Ele falou: "Meu Deus do céu, toda vez que eu te vejo, você tá grávida". Porque o Fran Porque e a foi Mari muito são rápido. pertinho, né? A Mariana nasceu em 7 meses, eu engravidei do Fran, 7 meses. Então foi muito rápido. E aí eu era a pessoa que trabalhava, ninguém me conhecia, eh, eu trabalhava, daí um cliente me indicava para o outro, eu ia, não era conhecido, não era era pessoa que só trabalhava e cuidava de filhos e da minha família, e tal. Até que um dia eu estava fazendo academia, eu conheci a Rafaela Novaes, paisagista, Rafa. E a Rafa, conversando comigo, ela sabia que eu era designer, ela achava que pra mim era uma coisa: "Você vai fazer Campinas Decor esse ano?" Aí eu nunca daí eu falei: "Não". Daí ela falou: "Por quê?" Aí eu falei: "Eu nunca fiz decor".
Daí ela falou: "Ai, faz, boba, é tão legal, né?" Falou alguma coisa assim. Daí eu falei eu não sabia como funcionava nada. Sabe quando alguém fala uma coisa que você não tem noção? Eu sabia o que era a mostra, mas eu nunca tinha entrado na Campinas Decor. Eu só me dei conta disso quando eu estava fazendo o meu espaço, que tinha algumas arquitetas junto comigo, que elas falaram: "Nossa, primeira vez, nã-nã-nã". Eu lembro que entrava, eu falava: "Um dia ainda vou fazer decor". E Você quando me uma falou isso daí, eu pensei: o "Que que eu pensava quando eu entrava?". Aí eu falei: "Gente, eu nunca entrei na Decor". E eu fui premiada a primeira vez na primeira Decor. E aí eu falei: "Gente, eu nunca entrei na Decor", ou seja, eu não tinha noção de onde eu estava. Mas ela falou pra mim, ela me deu uma pasta, que nessa pasta vem, um mapa, né, com os desenhos ali, falando ambiente 1, cozinha, 2, sala, 3, quarto dos gêmeos, quarto, tã-nã-nã-nã. E eu olhei tudo lá e fui pra casa. Falei: "Ricardo, hoje a Rafa falou pra mim da Campinas Decor, tal, o que você acha?". "Super legal, Não, Ricardo, né". Ricardo "Super legal, acho que você tem que fazer". Falei: "Mas", aí eu sou meio medrosa, né. Ele é tudo que ele tem de arrojado, eu tenho de "Mas você acha mesmo?". Ele falou: "Não, vamos lá, marca uma reunião, eu vou com você". E aí a Campinas Decor, naquela época, é sobre a gestão das 2 sócias, que as 2 faleceram hoje, né. As 2 já não estão mais aqui. E aí os filhos que estão cuidando. Mas daí, a gente marcou essa reunião e eu fui, super não sabendo nada. Entrei na reunião e ela: "E aí, mas quem é você?", tipo, querendo saber de onde eu vim e tal, né, porque eles não podem colocar qualquer pessoa na mostra, porque porque tem que seguir um padrão é, também, né. exato. E aí eu falei, mas a Estela, ela gostou muito de mim, e o meu marido também gostou muito dela, e foi bem legal a nossa conversa. Daí ela falou assim: "Bom, você sabe quais espaços estão, disponíveis, né?". Aí eu falei: "Não, quais são?". Daí ela falou: "Olha, a gente tem esse espaço", que era uma grama, não tinha nada. Foi em 2017, na frente do Colégio Nautas, que meus filhos estudavam. Era uma casa super antiga, assim, e ele falou assim: E "Ó, tem enorme também, 70 né. metros quadrados, são 70 metros quadrados, tem espaço que chama Terraço Celebration". Aí eu falei: "Terraço Celebration? Convivência, celebração". Só que assim, não tinha teto, não tinha nada. Eu falei: "Nossa". Daí ela me mostrou, apresentou, falou: "Olha, se você quiser fazer esse projeto, você me mostra o que que você pensa e a gente vê se vai ser ou não". Daí eu falei: "Tá bom". Aí eu já liguei para um fornecedor, liguei para o outro: "Não, eu entro com você, né". Aí eu já criei um projeto, apresentei para ela, adorou, não pode fazer. Aí eu entrei na mostra. Fiz a mostra e nós fomos premiados, eu fiquei em segundo lugar, porque quando a gente, para quem não foi na Campinas Decor ainda, né, a Campinas Decor é uma mostra que vão estudantes, pessoas que estão construindo, enfim, as pessoas vão fazendo o percurso todo da mostra e no final ela vota o ambiente que ela mais gostou. Então meu ambiente foi o segundo ambiente mais votado pelo público. E aí que quando ninguém me conhecia, passou todo mundo me conhecer, porque eu tinha ganhado o prêmio da Campinas Decor. Então, aí já a minha vida, minha trajetória na minha profissão, assim, ela mudou uma chave muito importante aí, assim, muito. Você se tornou conhecida. As lojas começaram a me olhar, eu comecei eu entrei num outro movimento, entendeu. Eu que era escondidinha ali, já no outro ano todo mundo já começava as lojas me "Ano que vem entra comigo, hein, vou fazer, então eu quero patrocinar você", porque eu tinha sido premiada, né. Então eu falei: "Nossa, eu quero", e aí eu fui, daí eu participo até hoje, né. Mas foi assim, Todo eu ano dá um entrei. frio na barriga, é um novo Ah, desafio, é, todo é, ano. é, tudo Porque o espaço desse ano era enorme, né, Lê? enorme, uma loucura, A hora foi que uma eu vi loucura. aquilo ali tinha quanto? Eu Nossa, não tive juízo nenhum, eu nem não fiz conta, não, mas eu quantos s metros tinha ali? Era um restaurante grande, eu acho que era uns 90, era grande, porque era tinha muito varanda grande. também, né, É. então era grande, era bem grande. E você fez, colocou as plantas que você É. falou, pensou nas Fiz aquelas poltronas, na esculturas em cadeira. gesso, de flor, né, que deu o nome do restaurante, foi muito legal. Fazer essa mostra esse ano, e também foi muito pensando no restaurante, né. "Ah, eu vou fazer restaurante de novo, vou fazer restaurante", aí eu entrei com o restaurante. E todo ano você que escolhe ou é uma coisa que já é pré-definida? Então, quando você ganha prêmio, você é que nem eu ganhei em 2017 eu ganhei em segundo lugar. Então a pessoa que ganhou em primeiro lugar, ela é a primeira pessoa a escolher, e eu fui a segunda. E aí eu já peguei um ambiente nobre, porque tem uns ambientes que ninguém quer, quando eu fui fazer a Campinas Decor, o meu pedacinho de grama lá, meu embora o nome seja chique, né, Terraço Celebration, era um espaço que ninguém queria, que não tinha,
não tinha nada ali, né. Mas você fez acontecer. É, exato. Mas depois eu escolhi uma sala de jantar, que já era um espaço que as pessoas queriam. Nobre É também. nobre, é. Sempre cozinha, sala, quarto, banheiro, essas coisas já não é Você tão. gosta da convivência. É, eu sempre procuro isso, porque é onde eu sei que eu vou brilhar, porque é onde eu gosto, né. Então eu já fiz a cozinha, mas era uma você foi no ano passado? Não, passado não. Esse foi a O ano primeira vez passado que eu eu fiz fui. uma cozinha também, fomos premiadas, e a cozinha era super convivência, uma delícia. Foi super legal. Você Foi fez com outra pessoa. não, nunca fiz com ninguém. Você A fez primeira sempre que eu fiz sozinha? sempre sozinha. Esse ano eu convidei a Renata Guastelli para entrar comigo na parte do paisagismo. Então, Entendi. todo o paisagismo, a Renata que desenvolveu aquela tinha uma parede viva, né, Sim. aquilo já tinha no projeto, porque eu já tinha feito o projeto, mas ela deu a ideia de a gente colocar planta na onda. Eu falei: "Renata, mas como?" E ela falou: E "Não, fez acontecer. a gente vai fazer irrigação, porque é madeira com planta, né". Falei: "Mas não É. pode daí ela falou: "Não, Ali, nós vamos fazer, tal, a gente faz irrigação por dentro, com gotejamento que vai cair na calha". Meu, a Nossa, os gente marceneiros fez devem amar vocês. bem assim. Mas eles adoram, porque depois no final que eles veem, é uma coisa que ninguém pensa, né. E aí ele já é o novo E o para eles paisagismo também. da Campinas Decor esse ano foi no restaurante, foi um diferencial mesmo, porque aquela parede viva, dentro da onda, a planta, foi uma coisa muito legal. Linda, ficou Tanto que linda. ninguém entendia, mas é natural mesmo? As pessoas iam pôr a mão, e a Renata que falou, ela falou: "Não, vamos fazer que vai dar". Eu falei: "Então vamos". E deu muito certo. Muito certo, ficou muito E é um legal. projeto que você precisa dar parcerias com os fornecedores, senão você tem que bancar tudo. Ah, é. É uma loucura, né, é um saco sem fim ali, né. Que é um projeto caro, né, ele dependendo do Caro, ambiente que você caro. O meu pega, ambiente muito devia ter caro. mais de R$ 400.000 no meu ambiente, muito Uau! mais. É, porque tinha muita coisa ali. Só de eletrodomésticos da Eletromec, que é uma marca italiana, as luminárias, tudo muito caro. Porque as marcas que entram com a gente, elas investem também. Eu invisto? Eu invisto. Mas por isso que quando a gente é premiada, as pessoas querem entrar com a gente, mas não é qualquer um. Os melhores entram com a gente, entendeu? Hoje eu posso escolher com quem eu vou colocar mobiliário. Se eu vou pegar, entendeu? Os fornecedores mais, assim, os melhores estão todos comigo, entendeu? Nossa, isso que é É bacana, muito né. legal. Porque no Porque começo foi faz muito diferença, que difícil. nem você mesmo trouxe, o bom, o belo, ele acaba fazendo muita Total, a diferença no final. qualidade, o material, né? O material de tecido de área externa. Hoje em dia você vê buclê de área externa. Você pode. Uau! Então você vê espreguiçadeiras de piscina com tecido que você fala, isso aqui não pode estar aqui fora, vai pegar E chuva, pode. mas ele é tecnológico. Eu vi em Milão, primeira vez eu vi em Milão, esse buclê de área externa, eu fiquei encantada. Foi o ano passado ou retrasado. E aí eu vi, eu achei incrível. Eu cheguei no Brasil, já tinha já. Então, assim, e hoje é muita tecnologia, os tecidos, tudo, né? É uma vez por ano, Lê, Uma essa vez feira? por ano, todo abril. E vários dias precisa, porque deve ser uma feira gigantesca. A feira acho que são 4 dias, mas não é só a feira. A cidade, ela cria um movimento para isso. Uau! Então tem evento, você vai na feira de manhã e à tarde. A feira é enorme, você tem que ir uns 2 dias. Paralelo à É a feira Disneylândia da Paralelo à feira, em Milão, tudo está voltado para nós, entendeu? Então, assim, você anda na rua, tem aquele bairro que é Brera, lá na Itália, em Milão, todas as coisas que você entra você é imersa em exposições a céu aberto, totalmente sensorial, sabe? Você vê um monte de escultura na cidade, a cidade respira arte, é uma delícia. outro nível. Outro nível, muito bom. Você pode compartilhar com a gente um exemplo de um projeto em que a inovação foi crucial para o sucesso dele? Eu acho que o primeiro projeto da Campinas Decor. Eu tenho certeza que eu ganhei o prêmio, porque eu fiz um banco, que ele era um banco paramétrico, de tubo de pasta de dente reciclado. Uau! Então, você conhece marcenaria, sabe a chapa de MDF? Sim, É uma chapa como se fosse MDF, você olha, parece que é MDF. Porém, ela é de tubos de pasta de dente prensados e fica uma chapa. E aí a gente fez esse banco, por quê? Esse ambiente que eu fiz da Campinas Decor 2017, ele foi um ambiente área externa, total. Então tudo que eu coloquei ali precisava funcionar, as pessoas piravam, porque era um ambiente super chique, que podia molhar. Então a mesa era de laca, você olhava, só que era de tubo de pasta de dente. Eu tinha desenhado a mesa, e aí eu mandei fazer uma pintura automotiva,
Então, assim, a tecnologia daquele produto, daquele material, fez com que eu pudesse criar, desenvolver, e o banco ficou maravilhoso, o banco, lindo. Nossa, e ninguém imaginava. Ninguém imaginava. Então, quando as pessoas falavam: "Ah, é um banco de tubo de pasta de dente", "Quê?", as pessoas sentavam, tiravam foto. Então, rendeu muitos posts, porque as pessoas postavam. Muita gente veio fazer entrevista comigo, porque foi uma inovação mesmo, entendeu? Um banco paramétrico para a área externa de tubo de pasta de dente reciclado, extremamente, sofisticado, porque daí eu mandei pintar ele de meio champanhe, meio metalizado, assim, um pouquinho parecia champanhe a cor, bem bonita, assim. Então ele ficou e choveu muito em abril, na época da mostra, então as pessoas viam que tudo molhava e não tinha capa, não tinha nada, então é o que todo mundo quer, né. Ter uma área externa Exatamente. Nossa, e quem maravilhosa, não quer? que não precise ficar pondo capa, preparar para quando vai receber tá sempre pronto. Falando um pouquinho de relacionamento com o cliente, como é essa construção sua com o cliente novo? Olha, eu sou do jeito que eu sou, com todo assim, eu sou super transparente. Uma vez entrou uma cliente no meu escritório, uma graça. A Lê, ela começou a falar numa linguagem que era dela, de uma religião dela, que eu desconheço completamente. Então ela queria que eu fizesse, um quadro, acho que é geisha que fala, não sei, da cultura, acho que é budismo. Não sei se é hinduísmo, se é budismo, enfim. E aí ela tinha tudo, e assim, ela queria muito uma casa para ela. E eu acho que ela merecia a casa para ela. Eu não sabia fazer. Como tem clientes que Feng Shui. Eu não entendo nada de Feng Shui. Então, quando a cliente já fala: "Ai, Lê, eu quero muito", eu não entendo disso, então eu já falo: "Gente, eu não faço isso. Então você é honesto. Eu adoraria trabalhar com você, porque você é maravilhosa". E essa daí até virou minha amiga depois, que ela me viu no decor, ela: "Ai, Lê, deu tudo certo", porque ela era tão mas eu não sei fazer aquilo, entendeu? Então, assim, não dá para agradar todo mundo, assim, né, então a gente tem que ser muito honesta e falar: "Olha, isso Você eu sei". fala não Que para nem uma cliente projetos, agora me então. contratou, porque ela foi para o Marrocos, ela viu aqueles riades no Marrocos, ficou louca com aquilo e ela sabia que eu tinha ido, ela falou: "Eu quero que você faça meu projeto, porque eu sei que você vai entender o que eu quero". Então, a gente tem que ser a gente mesmo e falar e ser transparente. Eu poderia fazer não me custaria fazer, mas eu teria que estudar muito para fazer, entendeu? É do Um jeito que você entrega, projeto você crê: exato, eu me afundar "Aonde eu na religião vou?". dela para saber, para tudo fazer sentido. E eu não e é uma coisa que o meu público não é então, assim, eu falei: "Olha, adoraria fazer o projeto com você, mas eu não vou saber entregar o que você merece, o que você precisa", entendeu? Então, eu acho que sempre a transparência, assim. E tem clientes que não têm meu perfil mesmo. E aí a gente tem que falar mesmo, falar: "Olha", a gente sente o cliente, sabe? Quando ele quer algo muito, tem clientes que querem coisa ostentação, que querem que os outros não é para ele que ele tá fazendo, é pra mostrar para o outro, não é É cliente para horrível, nós. né. Não é para nós, entendeu? E tem essas pessoas, assim, tem bastante até, tem gente que só atende esse Então público. acaba não sendo sobre dinheiro, né, Lê? É, não, nunca é, né, nunca é. Eu acho que o dinheiro é a consequência de tudo, assim, né, ele vem porque você entrega algo de valor, então você recebe o valor por isso também, né. Qual a sua visão sobre o futuro do design de interiores? Nossa. Bom, eu acho que com a IA agora a gente vê muitas coisas, alguns movimentos já acontecendo, né. Se você fizer um prompt super legal, você consegue até fazer não projetos, assim, mas você consegue falar um quarto de um adolescente, tã-tã-tã. Só que assim, muita gente fica com medo, fala: "Ai, será que vai substituir?". Eu não acho que vai substituir nunca, gente, porque o que a gente faz, nunca uma máquina vai conseguir fazer da forma que a gente faz. Eu acho que quem é frio, sim, sabe assim, É, quem faz projeto o pelo qualquer projeto, sim. mas essa de ir a fundo, exatamente, estudar todo um processo, o qual É, você olha para aquela família, quer entender como ela funciona, a IA não vai fazer isso. eu não tenho medo nenhum, eu acho que ela ajuda, né, ajuda muito, mas sua pergunta foi se a tecnologia O que você acha que do o futuro. futuro do design? Você acha que Ai, vai para a área da IA? eu acho que muitas coisas vão, mas, ai, não sei, o futuro, assim, como que eu imagino daqui. Tipo, há 10 anos atrás, muita coisa era diferente de hoje? Tá tendo um movimento muito doido agora, né, porque a gente tá num barulho só, muita informação, muito tudo, mas se você for pra Casa Cor, hoje em São Paulo, você vai ver coisas com memórias afetivas, assim, super em alta. Então a cadeira de balanço da avó tá nos projetos hoje em dia,
aquele minimalismo que durante um tempo era chique, não é mais chique, agora a gente está mais no maximalismo, então as coisas estão tendo mais sentido. Eu acho que as pessoas não querem mais. Durante muito tempo a gente sentia que o cliente queria uma casa de revista. Hoje ele quer a casa dele, entendeu? Entendi. Ele quer a casa dele. As pessoas não estão mais Ctrl+C, Ctrl+V, sabe. Por isso que eu acho que os projetos de profissionais que não olham para a pessoa, ou ela vai atender só uma tribo mesmo, e tipo assim, só aquelas pessoas ali, ou ela vai precisar repensar. Leia, hoje acho que você é uma empreendedora de fato, né? Porque hoje você tem equipes, até conversei com você, você falou, hoje eu faço projeto do chão, né? Como é lidar com pessoas, equipe, não mais clientes. Eu adoro pessoa, né, então só que eu tô aprendendo cada vez mais, né. No começo adorava a pessoa, "Nossa, ela é tão legal", eu contratava, ela era legal, eu já estava dentro. Mas eu fui vendo que não é assim, que mais, os valores têm que sempre bater, né, você tem que ter pessoas que tenham valor trabalho, valor responsabilidade, porque são coisas que pra mim é negociável, então se a pessoa não tem aqueles, pra mim não então, é muito a gente tem que dar uma conhecer bem, saber mesmo fazer um processo de seleção para você ter pessoas que estão dentro, falando a mesma língua que você, que valorizam as mesmas coisas, que valorizam a pessoa, porque imagina, eu amo pessoa. Aí a cliente Uau. não, dentro do meu escritório a pessoa que trabalha comigo falar: "Ai que saco, ela quer que faça a alteração de novo". Eles vão fazer, entendeu? E a gente tá aqui para isso. E é bom que mude, porque tem que ficar bom para ele, então tem que ser resiliente, entendeu? A pessoa tem que ter esse olhar para a pessoa também. E hoje eu tenho pessoas que são muito mas eu dei muita cabeçada, assim, né, muito difícil. Você teve que balancear mais a razão da emoção. Ah, Começou a muito. olhar. Não, no começo era só emoção, era legal, eu estava dentro, era chato, eu não queria. Agora chato ainda não consigo, né, porque a pessoa tem que ter uma vez eu estava conversando com uma psicóloga, ela falou: "Lê, você precisa contratar pessoas de sol, pessoas que são pra cima", e eu preciso mesmo, porque, Você é assim, né, Lê? senão não dá certo comigo, eu não entendo daí se a pessoa quer se ela tá mal-humorada, se fez alguma coisa, então tem que ser uma pessoa que seja transparente, sabe. As pessoas que trabalham, assim, comigo, até os fornecedores, acabam sempre sendo parecido. Sempre os É que você fornecedores tem uma vibe muito leve. Eu falo assim, se você quer, vamos supor, muita gente gosta de ficar falando da vida dos outros, né? Eu falei, a Alessandra não é essa pessoa. ai, tem A Alessandra só gosta de falar coisa boa. Se for para falar bem do outro, chama a Alessandra. Vou enaltecer, vou elogiar, vou falar sobre, tem graças a coisas Deus, é. legais, é você. Se quer fazer fofoca, não procure você. Você nem. É Eu impossível uma já vi pessoa só ter momentos. coisa ruim, gente. As Exatamente. pessoas são boas. Só Exatamente. que se a gente só olhar uma Todo coisa mundo tem um ruim, lado ruim, né. todo mundo tem muita coisa boa. E eu também tenho coisa ruim. Sim, mas Então se todos eu nós. fico olhando o outro e acho que eu não tenho, é porque eu tô me achando, né. Eu acho que eu acho que o termômetro pra isso tudo é a gente se conhecer mesmo, porque quando a gente sabe que a gente tem as nossas misérias, e a gente também dá mancada, e a gente não fala do outro, porque não Exatamente, que o dedo é? tá Como que você voltando, vai né. falar? Se a Não, eu gente lembro porque a Fabiana, quando ela fez o acampamento dela, a marca dela, e se você falar para ela o que foi mais importante para você, ela fala você. Na época você você era o anjo, você nem era o líder dela, né. é, Mas você tem tanta essa coisa, eu acho que uma boa palavra para te definir, eu falo isso para as pessoas, é humildade. Você é difícil colocar humildade em você sendo tão gigante assim, mas você é humilde em tudo que você faz. Você não fica procura, né. olhando: "Ai, vou ter essa batam palma para mim, aonde eu tô". Não, você nunca olhou para isso. Você sempre olhou para o outro. Então, É, vendo a sua história agora, é. vendo que para quem você dá importância, lá na E pergunta a gente se atrás, você falou: conhece há tanto tempo. "Pessoas", É. exatamente. E ali você colocou, você olhou para Fabiana, você olhou para os seus campistas, você Sim, olhou para a tribo, você não olhou o que que você poderia agregar. Não, não, como que eu posso cuidar é, dessa pessoa, sim. né. E você marca ela até hoje, Mas entendeu. Eu falo que se você não é um tivesse dom lá, de ela não Deus tive isso, né, porque exatamente. não é uma coisa que eu penso, tá em mim mesmo. Eu sempre penso na pessoa. Se eu vou atravessar a rua, vejo alguém com uma sacola, já vai, meu corpo já vai ajudar, entendeu. É da pessoa. Eu amo gente, por isso que muita gente fala: "Ai, você ama o projeto, nã o que me move são as pessoas, não é a arquitetura por si, entendeu. Ô Lê, que é Deus para você? Nem tá aqui, mas nas minhas perguntas, mas sempre que eu conversei com você,
você sempre foi uma pessoa muito espiritual, muito verdadeira e, de fato, a sua fé nunca foi uma fé para ser vista, era uma fé sempre para ser Mm-mm, vivida. mm-mm. Fala um pouquinho de Deus. Ai, mas daí você me fez chorar, né? Exatamente. Eu sabia disso. Ai, meu Deus. Deus pra mim é tudo, né? É tudo. É de onde vem a minha alegria, de quando eu não tô alegre é de vem a minha força. É tudo, é o dia inteiro conectada, assim. E quando eu me sinto meio assim, é porque eu dei uma desligadinha. Aí eu tenho essa necessidade de voltar, entendeu? Sou sanguínea, então, assim, a gente tem essa dificuldade, né, de ter uma vida muito. Então, eu vivo altos e baixos na vida espiritual, assim, mas eu tenho uma sede muito grande de Deus. E eu tenho. Por mais que a gente se aprofunde, anos de caminhada, me converti em 2005, faz 20 anos. Esse negócio de por mais que eu tenha me aprofundado na doutrina, em várias coisas da igreja, né, que eu sou católica, mas essa volta de sempre estar voltando para o começo, sabe? Às vezes eu me Primeiro amor. distancio do acampamento, porque hoje eu vou tenho formação, frequento o círculo do Opus Dei, então eu vou me aprofundando ali, mas daí eu volto lá no acampamento. E aí eu sou, assim, inundada, que eu falo, gente, é muita humildade, sabe, das pessoas, é um amor muito genuíno, é um, é uma simplicidade que me encanta na renovação mesmo, eu diria, sabe? Porque hoje eu tô muito menos na renovação, mas é quando eu volto ali, assim, nos acampamentos, em grupo de oração, que eu falo, ai, é quando eu sinto o coração quentinho, sabe? É o aconchego de Deus pra mim, assim. E Deus é simples, né? Tão simples, as pessoas ficam com tanta firula, tanta coisa, e Pra quê? Deus é tão simples, gente, tão maravilhoso, aceita tudo, a gente com as nossas fraquezas, né? A gente tem que saber oferecer, né? Tudo, o que é de bom e o que é de Exatamente. ruim, né? Ô, Lê, para finalizar, aí você pode falar ali para a câmera, uma mensagem para quem está assistindo a gente e que sonha transformar lares e que busca inspiração para empreender. Então, são duas coisas, né? Tá, vamos por Para quem quer parte. transformar suas casas, mas também para quem sonha em empreender. Tá. Transformar suas casas. Eu aconselho pra lá, né? Que tem que olhar. Isso. Eu aconselho você procurar um profissional que vá te valorizar, um profissional que dê liga com você, né? Então, acho que você tem que ir atrás de uma pessoa que ela valoriza a te escutar, o que é importante para você, para que você desenvolva e tenha o projeto dos seus sonhos, porque um projeto é algo que é onde você vai viver, né? A tua vida tá ali, né? Então, o espaço ele interfere muito na gente. Então, procurar alguém que valorize você como pessoa, eu acho. E para E quem tenha quer, conhecimento também, também porque precisa. tem que ter muito conhecimento, porque tem muita gente no mercado que não tem noção. Hoje em dia hoje em dia tem muitos programas, né, então esses programas do computador, assim, a pessoa vê, é lindo, mas não é só isso, a pessoa tem que ter uma história mesmo, sabe, um tempo ali de aprendizado, assim. Eu acho que eu valorizo muito o tempo de caminhada do profissional, sabe. Eu acho que os profissionais mais novos, né, eles precisam de espaço tudo, mas hoje eu não eu é que nem no médico, com a nossa idade, você vai no Exatamente. novinho. Não, eu estou com 50 a É, mais. a gente vai com quem tem mais experiência, né, então, eu Exatamente. acho que é isso, valorizar procurar um profissional que valorize você e que tenha conhecimento. E uma inspiração para quem quer empreender no mundo do design. Para quem quer empreender no mundo do design, eu diria que você precisa se conhecer, ver não ir na onda do que todo mundo está fazendo, mas ir onde o seu coração bate forte. Então, se você é uma pessoa que gosta da área de saúde, gosta de clínicas, você vai ali e se aprofunda ali. Se você é uma pessoa que gosta de família, que nem eu, que gosta de família, se aprofunde ali, entendeu? Então, eu acho que quem quer é procurar o seu diferencial, mas ele tá dentro de você, não tá fora. Leo, eu queria te agradecer imensamente pelo Obrigada, eu também convite, adorei. pelo sim. Consegui Obrigada. falar tudo, foi leve, porque você é uma pessoa muito leve.
Te admiro muito, você sabe disso. Eu brinco que Obrigada. você é de sangue azul, mas você é uma pessoa que me inspira sempre, você sabe disso. Obrigada. Porque a sua humildade, o seu olhar para o outro, não tem jeito da gente se conectar. E todo mundo, quando vai definir você, fala: Alessandra, humilde demais. Você senta dela, quer dar risada? Senta do lado dela, vai ser tudo muito leve. Obrigado, viu? Obrigada a você, Rô. Muito obrigada, viu, querido? Obrigada mesmo. Obrigadão. E para você que esteve até aqui, curta, compartilhe, comente. E até o próximo episódio.